Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de A Terapia Não Funciona. Hoje é a vez da Cláudia dar o mote porque ela viu-se aqui inspirada por mim, pelo Tiago, por outros casais que, pronto, eventualmente ela acompanha, outros casais que eu acompanho, somos assim muito inspiradas e, portanto, Cláudia, o que é que nos traz aqui hoje? O que nos traz aqui hoje é uma coisa muito interessante, que é casais que vivem na mesma casa, a mesma relação e quando A par- mesma a realidade. mesma realidade aparentemente, não, a mesma realidade vivem, mas que quando chegam às consultas, separadamente, as realidades são completamente diferentes. Qual é o fenómeno por detrás disto? E é assim uma realidade que eu penso, como assim? Então, mas Ainda há este, bocado era assim. exato, este mesmo episódio foi visto por aqui e por ali. A sensação não é que eles estão na mesma mesa, eles estão em divisões completamente diferentes a olhar para a mesma casa. É um bocado por aí. Então, e porquê é que eu trago isto? Porque por duas questões muito simples. Primeira questão, a autossabotagem que nós falávamos no episódio anterior, que é quando eu não quero fazer nada por mim abaixo, nem pela relação, e quero-me só manter no meu pedestal barra na minha cadeira e os outros que mudem de cadeira porque eu estou muito bem sentado, faz com que nada resulte. E a segunda coisa é quando as feridas às vezes já são tão dilacerantes que o que é que acontece? Só há espaço para a acusação e o apontar o dedo e não há espaço para mais nada. E as pessoas saírem dali é o estar quieto. E isto fez-me lembrar duas situações muito específicas que nos últimos tempos estou a acompanhar, que é que são pessoas que querem muito fazer caminho, mas estão tão focadas em querer ser tão By the book. perfeitas e by the book que não dão espaço para uma coisa que se chama imprevistos, que é a mesma coisa que olharmos por uma agenda, tê-la toda preenchida cronologicamente com tudo muito perfeito, e onde é que há espaço para o imprevisto? O imprevisto e não só, e a espontaneidade, A não é? Porque espontaneidade, a vamos só vida viver. é a vida a acontecer. E depois tem outra situação que é o oposto, que é um casal juntos já há imensos anos, que aconteceu agora aqui uma situação não muito simpática com um deles, só que quando tu vais a ver, o outro também já fez o mesmo, e agora, neste momento, estamos nos escarafunchar a verdade para ver quem é que tem mais razão. E isto faz com que as Mas é pessoas. tipo, um fez uma coisa, passado uns anos o outro fez a outra, e E, agora é tipo, não és ninguém para falar porque tu também já fizeste? exato, e depois é tentar descobrir até onde é que aquela verdade da situação que aconteceu agora há mais verdade por detrás. Portanto, aquilo, ou seja, eu contei-te meia verdade e a outra pessoa quer ir descobrir a verdade toda. Só que a verdade toda, como nós falámos no episódio anterior, ela está acima de nós, porque nós somos partes de um todo. Então, estão a viver a relação. Mas não se querem separar. Mas querem continuar juntos. Mas gostam do outro. E estão a dar foco onde? Só ao problema. Só quem é que tem mais verdade? E isto não nos leva a lado nenhum, afasta-los. É a mesma coisa que as pessoas que querem muito viver o bonitinho contínuo, não há espaço para a espontaneidade, como tu dizias, e o que é que isto faz? Faz com que a essência se perca. Porque a essência é a espontaneidade. E a espontaneidade é o presente. E o presente é aquilo que tu não podes cronometrar, não podes planificar, apenas bebes e vives a acontecer. E as relações vivem disto. Quando tu conheces uma pessoa, tu não cronometraste naquele dia que vais conhecer aquela pessoa, naquele dia, para fazer aquela coisa, disseram aquelas palavras e a seguir, não. Os namoros acontecem para as pessoas se conhecerem. E é a espontaneidade e a página em branco que permite com que as coisas nasçam. Quando tu entras na roda do rato de esta verdade não é verdade e eu vou ter mais razão do que tu estás a querer preencher a tua lista toda, então onde é que há espaço para a página em branco acontecer? Não há. E é isto que faz com que os casais depois vivam realidades tão absurdas numa casa, porque um preenche a agenda, o outro preenche a agenda
E não há espaço em branco E para isso criarem os também. dois. Isso é engraçado porque eu lembro-me de uma vez que eu estava, quando eu comecei a empreender e comecei a ter muitas coisas para fazer, depois não me organizava, e eu lembro-me de ter uma sessão contigo para me organizar e eu ter tudo ali ao milímetro e tu disseste assim: olha, sabes que vão haver imprevistos. Tipo, se tu não tiveres espaço em brancos na agenda, tu vais panicar. Não. E isso é uma premissa que eu trouxe muito. Sim. Isso marcou muito, porque foi do género, sim, realmente, e depois naquela semana a seguir eu deixei espaço em branco, ok, pronto. Respiro, consigo. Dá para respirar e dá para lidar com todos os Com- imprevistos claro. que acontecem ao longo do dia, Claro. tipo, não é? Eu ontem recebi uma avalanche de mensagens por causa dos caminhos e tudo mais, que eu não estava à espera, eu tive o meu dia inteiro a responder mensagens, Claro. isso foi um imprevisto, um bom imprevisto, mas foi um imprevisto. Claro. Então é muito isso. E em relação a isso que estavas a dizer dos casais, eu acho que há aqui aquela questão que nós falámos para aí há 2 episódios, que era a questão do ter razão. Uhum. A pessoa quer tanto ter razão, que esquece da empatia, esquece de olhar. Acho que muitas vezes nas duas lentes opostas há muita falta de empatia. Muita. Porque eu estou a viver a minha realidade e eu não consigo pôr-me no lugar do outro para perceber qual é que é a realidade que ele está a viver. Sim. E então, dessas tuas experiências que estavas a falar, eu vou dar também o meu exemplo, que foi, esta semana houve uma situação lá em casa, e o Tiago às vezes, quando nós vamos ter conversas pessoalmente, imagina, tenho um serviço, saio de casa, estamos com um tema ali em suspenso, e eu às vezes sinto necessidade de escrever para refletir e aproveito para lhe enviar porque sei que a ele também lhe faz bem Claro. aquela reflexão escrita e ele às vezes, lá está a manipulação, coloco no sítio para depois conseguirmos comunicar os Lá dois. está, é a lente, pões a lente no sítio que tu queres que seja abordado. E então, e é engraçado que eu escrevi-lhe uma reflexão minha, depois de sair de casa, né? Era uma situação entre nós, era uma situação com a Beatriz e tudo mais. Era uma situação da postura dele, a forma como ele estava, a forma como ele se sentia naquele dia, a forma como isso afetou tudo em casa, as dinâmicas todas familiares. E ele não conseguia ver nada disso. Então, quando eu lhe mandei com a maior das sinceridades aquilo que eu estava a sentir e o que eu estava a observar, que foi numa perspectiva zero de ralhar, foi muito de olha, está a acontecer isto assim assim, é isto que eu estou a ver, é por isto que há esta atitude. Foi a minha leitura, Claro. não foi nada, foi muito despretensioso. Ao que ele me responde que quando eu quero consigo cortar com um machado de alto a baixo, tipo super chocado com o que eu tinha dito. E eu fiquei, primeiro eu estou a ser super imparcial, estou tipo a constatar factos do que eu vejo, são factos subjetivos, não são factos objetivos, mas são factos, é isto. A Beatriz disse isto, tu disseste aquilo, eu disse aquilo. Claro. Isto são factos, então é isto que eu estou a observar e está aqui o que eu observei. Ele ficou tão chocado que eu fui tipo, esta pessoa está a viver numa realidade completamente diferente da minha. Como é que é possível que isto para ele seja um choque? Entendes? Uhum. E isso faz-me crer que primeiro nós vivemos. Aqui o primeiro ponto é, em casal, se nós vivemos alienados, que é o que muitas vezes acontece, estamos a viver a nossa realidade e não conseguimos. Naquele dia eu cheguei a casa e o Tiago estava com um feitio, houve ninguém o aturava. Eu estava cansada, tínhamos estado em formação o dia inteiro e ele tinha estado o dia todo em casa, mas às vezes quando o Tiago tem muito espaço para pensar, a coisa começa a ser contraproducente, sabes? Em vez de descansar, está ali a remoer em cocó, sabes? E eu naquele dia foi tipo, ok, ele não está. Ele também percepcionou uma postura minha como se eu tivesse a ser tipo como se eu tivesse cansada e mal disposta. Eu estava cansada, não estava mal disposta, foi uma percepção dele e que moldou depois toda a reação dele a seguir. Mas eu senti que consegui ter empatia por ele porque eu pensei, ok, ele teve aqui o dia inteiro em casa sozinho, teve a arrumar a casa, pôde descansar, mas eu acho que ele teve demasiado tempo a pensar e deve ter entrado na nuvem. Foi esta a minha percepção. Claro. E muitas vezes nós não temos esta capacidade. Se calhar, eu não sou melhor nem pior que os outros, atenção, não estou a dizer isto, estou só a dizer que se calhar o meu automatismo teria sido, olha, então este gajo esteve aqui o dia inteiro em casa, eu chego a casa, estou cansada, ainda por cima ainda me está a chatear a cabeça, tipo, não, foi de género, ok, ele
alguma coisa não correu bem Claro. no dia dele, tipo, ele agora não vai querer falar sobre isso, e nós estamos demasiado a viver na nossa bolha e não conseguimos colocar-nos no lugar do outro. E isto está muito conectado com tudo o que Com nós falámos há 2 ante- episódios atrás, que é a empatia. empatia. Que no início é muito bonito numa relação, É. toda a gente tem empatia, super Lá está, compreensivo. eu levava isto à manipulação, que é a empatia de quereres agradar o outro e de quereres ser. Ora, exatamente. Não é verdade. A Queres verdadeira ser, empatia vem depois. vem aqui É nestas muito fácil no situações. início nós queremos agradar e estamos a conhecer a pessoa e está tudo Claro. bem, e ok, estás cansado e está aqui. Agora, com a rotina, com o cansaço, com as coisas a consumirem-nos, é muito difícil às vezes termos esta empatia na Completamente. correria do dia a dia. Então, eu própria estou a acompanhar um casal, não como terapia de casal, mas eles fizeram questão que fosse eu a acompanhá-los. Estou a acompanhar os dois e às vezes fazemos sessões juntos com um objetivo muito, muito concreto de trazer coisas assim muito pragmáticas, e muitas vezes é muito difícil porque quando estão separados em sessão trazem realidades completamente diferentes. Eu hoje vou ter sessão com um deles e já estou naquela, como é que vai ser hoje? E depois, quando estão em sessão, é uma constante cobrança. Claro. Mas eu fiz isto, mas eu fiz aquilo, mas agora vais fazer isto, mas eu não sei o quê. Eles não se conseguem despir da acusação para se vestirem enquanto seres responsáveis por aquela relação. Porque só é É só a possível, culpa. só é possível tirar a acusação se trouxeres empatia para a conversa. Completamente. Porque se tu não trouxeres empatia para a conversa, vais estar sempre a E acusar. voltamos a repetir, Naquele não é dia, concordar. não. Empatizar não é concordar. Eu não concordo que o Tiago tenha estado rabugento naquele dia. Claro. Mas eu consigo Ter a ver empatia. e perceber. Lá está, se eu não tivesse empatia, eu ia acusá-lo disto, Claramente. daquilo e daquilo outro. Claramente. Então é muito isto. Olha, chegamos ao mesmo coisa, é trazer empatia. Chegamos à mesma conclusão, Sim. que é, se não houver empatia entre o casal e a capacidade de saíres da tua pele e olhares para o que é que esta pessoa está a viver do outro lado. Porque a tua realidade não é mais importante do que a do outro. Mas as pessoas acham que sim. E quando nós vincamos o pé na nossa perspectiva, isto é sinónimo de que estamos cegos e que não vês mais nada. Então a frase que eu digo sempre que é: nós ouvimos não para compreender, mas para responder. E é quando tu só queres responder que a empatia se vai embora. Sim. Eu sinto que tenho um trigger muito importante, que é tipo, se eu estiver a ouvir e já a querer responder, Esquece. Mariana, calma, respira fundo, não estás no sítio certo. Tipo, É mesmo isso. não estás a fazer, parece que é um clique que me dá ali. Se eu tiver uma vontade de responder e interromper outra pessoa, eu penso, calma, não estás, porque eu também tenho as minhas emoções, não é? Mas é muito isto. Eu tinha-me vindo outra coisa em relação ao não responder, agora foi-se-me, que era super importante. Era em relação à questão de não responder e estares lá para ouvir, whatever, há de vir. Mas é importante tu estares disponível para o outro também. Sim, porque aqui entro noutra coisa que se chama, portanto, percebermos aqui para mim 2 focos importantes nesta coisa de porque é que casais parece que têm realidades tão diferentes. Primeiro, está disponível para... Já? Já me lembrei. Mas diz. Desculpa, Não? não te vais esquecer. Não. É que eu lembrei-me. Às vezes é muito importante mostrarmos ao outro a nossa lente também, ou seja, não é só fazermos o exercício de eu tenho que ser empático com o outro, mas também ajudarmos o outro a ser empático connosco. Porque, por exemplo, naquela discussão que estávamos a ter sobre empatia lá há umas semanas que eu estava a contar sobre os meus amigos e tudo mais, houve uma altura que o Tiago disse, há alturas, em relação à parentalidade, há alturas em que eu não percepciono que estou a fazer as coisas de uma certa forma. Claro. Então é muito importante para mim que a Mariana me mostre a lente dela, porque se ela não mostrar, eu não vejo. Claro. Porque eu estou tão dentro da minha bolha que eu não vejo. Então aqui não é só eu saber ser empático com o outro, mas é também eu ajudar o outro a ser empático comigo, eu saber mostrar qual é que é a minha, e depois aqui entramos na comunicação, pronto, isso há de ser para o outro, mas mostrar ao outro qual é que é a minha perspectiva desta mesma situação. Sim. E sabermos ser benevolentes o suficiente para sabermos perceber que cada um tem a sua perspectiva e de onde é que vem esta perspectiva. Não é o porquê, mas
ao mesmo tempo é perceber, ok, porque é que esta pessoa viu esta situação desta forma? Sim, 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 é mesmo isso, Mariana. Por isso eu estava-te a dizer que porque é que há esta situação tão antagónica dentro dos casais às vezes. Primeiro, porque eles querem responder em vez de compreender. Segundo, uma coisa muito importante que é, eles só estão a ver a lente deles e só estão a mostrar a lente deles, não conseguem tirar a sua parte ocular da sua lente e dizer, pá, mostra-me lá aí a tua lente, mas mais do que me mostrares para eu ver o que é que ela está a projetar, é explica-me, faz-me a tradução desta imagem, porque eu posso ver, imagina, uma coisa muito estúpida que eu vou dizer agora é, eu posso ver um iogurte e uma banana. E a pessoa pensar assim, ok, ela gosta de iogurte e de banana. Não, e o que eu lhe estou a mostrar é exatamente o que eu não gosto. Se não houver a legenda daquilo que é a minha percepção da minha própria legenda, o outro só vai tirar uma ideia daquilo que ele acha que é. E, portanto, extremamente importante é, como tu dizes muito bem, mais do que ter o ímpeto de responder, é parar para ouvir. E aqui entrávamos na escutativa, que não vamos entrar, não é? Portanto, perceber que temos que compreender, não responder, temos que perceber que temos uma lente que é a nossa lente, que temos que falar dessa lente, mas também temos que fazer o desvio para ver a lente do outro e poder percepcionar o que é que o outro está-nos a querer mostrar através da sua lente, que é aquilo que ele partilha, e a seguir a isto, sim, temos que nos sentar e perceber, ok, e na prática queres o quê? E isto é trazer a empatia. E este todo é o trazer a empatia. E isto é como se pode construir juntos. E isto é como se pode construir juntos. Porque se eu acredito que eu posso levar o meu filho... como tu estavas a partilhar, há um episódio atrás, ou há dois, de se eu tenho que sair para o supermercado e eu tenho que levar o meu filho porque não tenho mais ninguém, isto é a mesma coisa que quando eu estou em casal, para aquela mãe é importante sair para ir comprar o leite e o pai ficar com o filho. E para aquele pai é importante a mãe levar o filho para ele poder fazer alguma coisa. E isto já é motivo de discórdia. E temos uma mesma situação com duas perspectivas diferentes. Se virmos a lente pela lente do filho, se calhar poderemos chegar a uma coisa chamada negociação, não cedência. Porque os casais, quando têm de conviver, eles têm de aprender a negociar, não a ceder. Ceder pressupõe que eu queria assim, mas desta vez vou deixar que aconteça assado. E vamos começar a acumular. E vamos começar a acumular. Negociar é empatizar, trazer a perspectiva de um lado, a perspectiva do outro e pensar que esta negociação traz um bem-estar para os dois, mesmo que não seja exatamente como eu afinei que deveria de ser. Então, trazer aqui quando é que eu consigo estar no mesmo cenário? Quando eu empatizo, quando eu vejo a minha lente, vejo a lente do outro e quando eu negocio. Então, estas premissas são extremamente importantes para trazer um acordo. E o acordo não é querer ter razão, é ganhar uma coisa chamada responsabilização. Eu trazia isto. É, não é? É isso, não acrescento mais nada. Impecável. Curto e grosso. Curto e grosso. Pensem nisso. Pensem nisto não só como relação de casal, como relação com os vossos filhos, que muitas vezes acham que têm que ter a razão e vocês têm que ter a vossa parte de responsabilização, e tragam isto para as vossas amizades. Relacionarmos-nos é trazermos isto tudo para cima da mesa. Sim, tudo o que trouxemos aqui, pronto, andamos aqui a falar em coabitação, claro. Mas pode ser aplicado a todo o tipo de relações no dia-a-dia, portanto, é isso, até ao próximo episódio.